Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte. Chegou, caiu de paraquedas aqui agora, se liga. Toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E toda vez que eu comento sobre a creatina, é um vídeo, um tema que tem um alcance mais amplo. De antemão, muito obrigado por cada um aí que está assistindo, consumindo conteúdo e compartilhando para diversas pessoas que também têm interesse em aprender sobre. Alguns pontos que a gente precisa reforçar, questionamentos recorrentes como: Danilo, creatina causa queda de cabelo? Danilo, quem tem diabetes, pressão alta, pode usar creatina? Idosos podem fazer uso de creatina? Creatina causa lesão no rim? E por conta desses questionamentos recorrentes, eu peguei esse artigo aqui, questões comuns e equívocos em relação à suplementação de creatina. Então, se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Primeiro ponto, a creatina é um conjunto de 3 aminoácidos: arginina, glicina e metionina. O que é um aminoácido, Danilo? Aminoácido é uma parte de proteína. E a creatina, aí vem para o segundo ponto. Creatina é produzida naturalmente no seu corpo. Fígado, rins, eles produzem esse conjunto de aminoácidos. Danilo, então se o meu corpo produz, por que é que eu preciso suplementar? Pela mesma forma que você precisa se alimentar. Você precisa dos nutrientes para ter uma constante oferta e aí você conseguir executar as diversas tarefas do seu dia. Por ser algo naturalmente produzido no seu corpo e ter impactos positivos para performance, promoção de saúde, aqui, parênteses, performance, ganho de massa muscular, ganho de força, ganho de potência, ganho de recuperação de fibra muscular, promoção de saúde, você retarda a perda de massa muscular, você tem benefícios positivos para a parte cognitiva, ajudando de maneira positiva no envelhecimento ativo, mantendo autonomia e funcionalidade. A gente pega, junta tudo e tem um grande reforço para que essa suplementação seja bem colocada na sua vida, beleza? E retornando aqui ao estudo, parênteses para parabenizar os autores, certo? Porque conseguiram resumir todos os questionamentos aqui em um ponto único. Número 1, creatina causa retenção de água? Bom, pessoal, para aqui eu preciso explicar duas coisas a vocês. A água no nosso corpo basicamente vai ficar dentro da célula ou fora da célula. Essa percepção de retenção de líquido é quando o líquido fica fora da célula. Isso tem uma correlação com doenças cardíacas, doenças renais, obesidade, excesso na ingesta de carboidratos processados e ultraprocessados, que você tem por conta desse contexto aqui, que gera uma desarmonia no funcionamento dos seus sistemas, que você começa a ter uma perda de água do intra para o extracelular. A creatina causa retenção de água? Sim, só que essa retenção é para dentro da célula, porque ela deixa a fibra muscular mais bem hidratada. Por isso que você tem um aumento, um ganho de volume e, consequentemente, também um ganho de peso. Só que essa retenção não é uma retenção que vai causar malefícios para o seu corpo. Primeiro ponto, então, desmistificado, certo? Segundo ponto, a creatina é um esteroide anabólico? Não. Os esteroides, eles são derivados de testosterona. A creatina, como eu citei lá no início, tem uma base em formação de aminoácidos, tá certo? A questão anabólica, sim, porque o que é anabolismo? Anabolismo é construção de massa muscular, assim como a creatina é um recurso ergogênico. Isso aqui foi uma pergunta de maneira recorrente que apareceu nos comentários nos vídeos anteriores. Recurso ergogênico é tudo que otimize o seu rendimento, a sua performance. Um material esportivo, um tênis mais leve, ele é considerado um recurso ergogênico. Não associem a palavra recurso ergogênico sendo igual a esteroide anabolizante, porque tem muito famoso falando isso, que é a mesma coisa. Não é. A creatina é um recurso ergogênico
que tem impacto positivo em performance, que tem um impacto positivo em promoção de saúde, diferente dessa outra classe aqui de esteroides anabólicos, que também tem um impacto positivo em performance, mas se você não tem deficiência, se você não tem indicação de uso desses hormônios, vai ter um impacto negativo sim na sua promoção de saúde. Terceiro ponto, a creatina causa lesão no rim, causa uma disfunção renal? A resposta também é não. Creatina e creatinina, eles são nomes parecidos, mas que não têm uma correlação direta entre si. Isso aqui é de maneira recorrente, perguntada e questionada. Eu vou falar uma coisa simples para vocês. Se você, por algum motivo, teve alguma alteração no valor de creatinina por conta de suplementação da creatina, pode ser por um aumento de massa muscular. A creatina, ela aumenta o volume de massa, consequentemente aumenta a demanda de trabalho do rim. Só que se você tem um rim saudável, isso não vai ter impacto negativo nenhum. Imagina que seu corpo é um carro 1.0 e agora você aumentou massa muscular, você trocou toda a suspensão, todo o peso do seu carro e o transformou em um carro 2.0. Naturalmente, o carro 2.0 ele vai consumir mais combustível e, consequentemente, produzir mais gás carbônico, mais lixo vai ser colocado para fora. É semelhante ao que acontece com o seu rim. Se você tem diabetes tipo 2, hipertensão, alguma doença renal, você precisa ter um segmento médico em conjunto para fazer essa avaliação e ter uma segurança na sua recomendação. Não espere em um vídeo ter uma dica se pode ou não usar. Precisa ver todo um contexto de saúde. Sempre falo que diagnóstico e intervenção na medicina é igual a um quebra-cabeça. É preciso diversas peças para ter uma visão e ser mais assertivo na sua conduta, na condução do seu caso, tá certo? De uma maneira geral, mesmo nesse perfil de pacientes com comorbidades, a suplementação da creatina não vai ter um impacto negativo na função renal. O que causa impacto negativo na função renal é se você está com seu controle pressórico fora de meta, se você está com a sua função renal fora de meta. Quarto ponto, e tem muita gente comentando, é isso e não tem outra explicação. Creatina causa perda de cabelo / calvície. Veja só, também é um grande mito. Isso aqui aconteceu por conta de um estudo que foi feito com jogadores de rugby que observou um aumento na concentração de DHT. DHT, ele tem uma relação com fraqueza do folículo piloso. Então, consequentemente, essa associação foi dita. Seu aumento algo que deixa o cabelo mais fraco, então a creatina causa queda de cabelo. Só que esse estudo foi feito com um número de pessoas baixo, então isso já começa a ter um viés. Se eu pego 10 pessoas e faço uma intervenção, não necessariamente aquilo que aconteceu com as 10 pessoas vai acontecer com todo mundo. Eu preciso ter um N, ter um número maior de investigação. Por exemplo, tem estudos com 90 mil pessoas, com 100 mil pessoas. Então, se eu acho uma resposta e um estudo de 100 mil, a possibilidade que aquilo seja revertido para a população geral é maior do que um estudo que eu faço com 10 pessoas. Então, esse primeiro estudo aqui que associou pode ter sido simplesmente um viés de seleção. Eu pesquisei, eu busquei pessoas que naturalmente tinham uma tendência para ter queda de cabelo maior do que outras. Além do que, existem diversos outros estudos, pelo menos aqui nesse artigo ele cita 12 estudos que não encontraram nenhuma correlação em alteração de testosterona total, testosterona livre e DHT como consequência de queda de cabelo. Até porque nesse primeiro estudo, novamente só lembrei de uma coisa aqui, o tempo de avaliação foi um tempo curto, porque esse aumento do DHT ficou por algumas semanas, sendo que logo ele regrediu, diminuiu. Só que antes que tentasse voltar ao valor de basal, né, ao valor do tempo 1, o estudo foi finalizado. Então ficam com algumas lacunas, né, peças
faltando aí nesse quebra-cabeça, tá bom? Então, quarto ponto também finalizado. Creatina não causa queda de cabelo. E se ao iniciar a suplementação de creatina você teve uma queda de cabelo, busca um dermatologista e vai avaliar outras causas responsáveis. A sua genética, o seu código genético, o seu histórico familiar vai ser muito mais impactante do que a suplementação de creatina. Lembrando que seu fígado, seu rim produzem creatina e você consome creatina na sua dieta. Se você consome leite, carne vermelha, carne branca, tudo isso aqui tem creatina. No ovo também, tá? Quinto ponto. Esse aqui não é tão recorrente, mas a creatina causa desidratação ou cãibras musculares? Ao contrário, a creatina tem um efeito positivo, inclusive se você tem cãibras musculares recorrentes. Por quê? A cãibra, basicamente, existem dois pontos que podem facilitar esse processo. O processo de desidratação e um processo de perda no controle da contração muscular. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre o assunto. E se você melhora essa hidratação dentro da fibra, então você permite que ela consiga fazer mais movimentos. Se você faz mais movimentos, você consegue ter um melhor controle e, ao contrário, não é que cause, mas ele pode reduzir a possibilidade de cãibras musculares. Sexto ponto, essa aqui é também uma pergunta recorrente. A creatina, ela pode ter algum malefício para crianças e adolescentes? Bom, aqui existe uma lacuna ainda pela ciência, tá certo? A maior parte dos estudos, eles foram feitos com pessoas pelo menos maiores de idade, maior que 18, 19 anos. E aí fica uma interrogação, porque a gente precisa de mais avaliações de um N, de um número de pessoas avaliadas maior do que a gente tem hoje, por impactos, né, de você conseguir reportar isso para a maior parte da população, como eu citei. Você ter 100 mil avaliados é diferente de você ter 10, de você ter 50 ou, enfim, qualquer outro número um pouco mais baixo. Mas existem alguns estudos, por exemplo, em relação a benefícios para doenças como lúpus, com distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença da parte neuromuscular, que como você impacta uma maior concentração de creatina, e a creatina ela é uma via de energia, então se você tem mais força, mais potência para iniciar o movimento, você teria alguns efeitos positivos em doenças neuromusculares. Mas em resumo, apesar da evidência limitada, a suplementação de creatina aparenta ser potencialmente benéfica para crianças e adolescentes. Sétimo ponto. A creatina aumenta a massa de gordura? Por que esse questionamento? Porque a suplementação de creatina ela é acompanhada por um ganho de peso. Mas, Danilo, se eu estou em um processo de emagrecimento, como é que eu vou aumentar o meu peso? Pessoal, a gente precisa entender que aquele número da balança não conta exatamente a massa de gordura ou a massa muscular que você tem. Precisa ser feito algumas avaliações, análises como dobra cutânea, bioimpedância, uma própria olhada no espelho pode diferenciar seus 80 quilos. Aí, para deixar esse pensamento mais firme, você tem 80 quilos. Não é assim exatamente, tá, pessoal? Mas você pode ter 80 quilos com 40 quilos de massa muscular e 40 quilos de massa de gordura, assim como você pode ter os mesmos 80 quilos com 50 quilos de massa muscular e 30 quilos de massa de gordura. O número da balança é o mesmo, mas a proporção, a relação de massa muscular por massa de gordura, nesse cenário 2, ele está otimizado, tá certo? Então, creatina, junto com treinamento físico, exercício de força, exercício de resistência, musculação, cria massa muscular, não cria massa de gordura, tá? Oitavo ponto. É necessário fazer uma saturação de creatina para que ela tenha um impacto, para que ela tenha um efeito? A resposta é não necessariamente. Depende. Depende de quê? Depende de qual o alvo, qual o objetivo daquela pessoa. Se ela tem um alvo de uma competição, quer ter um resultado até menos de 30 dias, então essa fase de sobrecarga ela pode ter um efeito positivo. Por quê? Você vai ter uma saturação, uma concentração mais rápida desse conjunto de aminoácidos, consequentemente tendo seus benefícios, como eu já citei lá no início do vídeo. Só que se sua proposta é ter um uso de creatina
para performance, promoção de saúde a mais longo prazo, você não vai ter essa necessidade de ter essa saturação, porque o uso crônico, contínuo e irregular também vai ter o mesmo impacto do que você fazer essa fase de saturação, tá bom? Além do fato de você evitar, por exemplo, alguns efeitos colaterais, principalmente da parte gastrointestinal, que a creatina pode causar. Se você está usando uma dose maior, você pode experimentar mais efeitos colaterais, mais efeitos negativos, tá certo? Então fica essa proposta. Creatina, 3 a 5 gramas dia, a depender da pessoa até 6 gramas, uso crônico, contínuo e regular, beleza? Ponto 9. A creatina é benéfica para idosos. Esse aqui, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque não é só benéfica, como é mais benéfica do que para mim, que sou jovem, assintomático, que não tenho doenças, que não tenho comorbidades, que tenho um bom volume de massa muscular. Creatina respeita um dos princípios do exercício que se chama princípio da treinabilidade, ou seja, quanto mais destreinado, mais treinável é a pessoa. Quanto mais treinada, menos treinável é essa pessoa. O que é que você quis dizer com isso, Danilo? Por exemplo, eu, um indivíduo com 33 anos, com 84 quilos, com bom volume de massa muscular e de massa de gordura, e um paciente com 75 anos que está com a má proporção entre massa de gordura e massa muscular, sedentário, que inicie o uso da creatina. Então, se a gente for comparar eu com esse segundo paciente aqui, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, o ganho absoluto e percentual desse paciente aqui vai ser maior que o meu, porque eu já cheguei ali talvez próximo do meu teto, próximo do meu 100%, e esse paciente tem muita coisa para ganhar aqui. Então, a creatina não é só benéfica, como ela tem mais indicação ainda na população idosa, na população destreinada, independente de lista de doenças. O que causa malefício não é a suplementação de creatina, são doenças crônicas que estão mal controladas. 10º ponto, tô acabando, viu, pessoal? Se você chegou até aqui, já deixa seu like, deixa um comentário aqui que eu quero ver que realmente vocês estão aprendendo, estão empolgados, estão interessados. Acreditem, esses comentários ajudam, dão forças para que eu continue nesse processo. Então vamos nessa, é uma via de mão dupla. Joga aqui no comentário, cheguei no vídeo e ainda estou assistindo, estou curtindo, estou gostando, segue o jogo, Danilo, vamos nessa. A creatina deve ser usada apenas para exercícios de resistência ou de potência, ou seja, treinamentos de musculação, treinamentos de levantamento de peso olímpico, corridas de tiro curto, 100 metros, 200 metros, 400 metros. A resposta é não, tá certo? Se você é um atleta praticante de uma modalidade de endurance, corrida, maratona, triatlon, você também terá efeitos positivos com suplementação de creatina. Por quê? Creatina acelera o processo de recuperação de fibra muscular, creatina reduz aquela percepção de dor, de fadiga, creatina durante ali a sua corrida, o seu triatlon, caso você em algum momento precisa dar um tiro, um sprint, aquele sprint final, como algumas pessoas comentam, né? Você vai ter uma maior chance de ter um efeito positivo durante essa execução. Então, se você é um atleta de endurance, você vai ter benefício sim com suplementação de creatina. 11º e penúltimo tópico. A creatina é efetiva apenas para homens? Não, pessoal. Tanto homens quanto mulheres vão ter benefícios com a suplementação da creatina. 12º e último, existem formas similares ou superiores que a creatina monoidratada? Isso aqui foi um questionamento muito interessante. Existem 3 formas de você ter a suplementação de creatina, ter o acesso. Você tem a creatina monoidratada, a creatina micronizada e a creatina hidroclorizada, tá certo? Tem um vídeo aqui que eu explico especificamente a ação de cada uma delas. E a ação e os benefícios são semelhantes, apenas em relação à micronizada, para as pessoas que com a creatina monoidratada têm efeitos gastrointestinais, então a micronizada ela tem uma menor reação dessa parte gastrointestinal. Pessoal, chegamos ao final do vídeo. E muito obrigado pela sua atenção.
Se ainda resta alguma dúvida, algum questionamento, eu vou deixar o link aqui desse artigo para quem tiver curiosidade na descrição do vídeo, para avaliar. Muito bem feito novamente. Parabéns aqui aos autores, tá certo? E obrigado por divulgar esse conhecimento, esse conteúdo, né? Foi uma linha de raciocínio, eu acho que bem legal. Não esquece de fazer a inscrição, pessoal. Veja, menos de 10% das pessoas que assistem aos vídeos estão inscritas no canal. Imagine se fosse 100% esse número. Meu Deus do céu, quanto que esse vídeo ia alcançar as pessoas. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos pro próximo.